Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. As pessoas se perguntam por que tanta tragédia no mundo? São tsunamis, terremotos, guerras, são catástrofes, tragédias, uma pior que a outra. Aí buscam um refúgio em um lugar que normalmente chama-se igreja, mas não acham a resposta. Eles procuram nesses lugares e não conseguem achar solução. Mas por quê? Porque eles estão procurando em um lugar que justamente é o principal lugar que profanam o sangue de Jesus, que pisam no sangue que desceu do Filho de Deus naquela cruz. Menosprezam o Espírito da graça falado pela boca de Paulo. Eles não acreditam no que está escrito. E assim eles futurizam. Já se fazem quase 2000 anos, eles estão aí prometendo para quem busca solução nesses lugares, para essas pessoas eles falam, Jesus vai voltar. Se você não se converter, você vai para o inferno. Você tem que ser dizimista. Você tem que ser ofertante. Você tem que pagar o preço. Você tem que fazer jejum, subir monte, descer monte. Você não pode mais ter uma vida social. Todo domingo você tem que estar na nossa igreja. Ou seja, a pessoa foi procurar uma resposta, uma solução no último lugar que ela deveria ir. Porque quem está nesses lugares, eles não podem falar a verdade. Eles pregam engano, mentira. Porque se eles falarem a verdade, essa pessoa que foi lá vai virar as costas e vai para outro lugar. Mas não. Esses futuristas pegam esse coitado, às vezes, na sua maioria, um eleito de Deus, que está querendo conhecer Deus, conhecer o verdadeiro caminho de Deus. Eles ainda não conhecem, então eles querem buscar a salvação, não sabendo que já são salvos, que o Espírito deles já é conhecido do Pai antes da fundação dos tempos. Então, um dos motivos que vem tragédias sobre a humanidade, catástrofes, é o tema deste vídeo que eu vou fazer. Castigo severo para os que pisam o sangue de Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, entre os versículos 26 e 31. Assim diz o escritor de Hebreus para os judeus que estavam saindo da lei mosaica, do legalismo, do judaísmo e vindo para a graça de Deus. O escritor de Hebreus. Por isso que eu creio que esse escritor não foi Paulo, e sim, na minha humilde opinião, quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo. Pode ter sido Barnabé? Pode, mas Barnabé não teve muita ênfase como teve Apolo. Mas isso é o de menos. Vamos ler. O escritor de Hebreus falando para os judeus. Se você ler o contexto, ele estava exortando, ensinando os judeus que estavam saindo da lei de Moisés e vindo para a graça. Versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então aqui ele já está falando para os seus ouvintes, que eram judeus, ou sacerdotes, ou levitas, que estavam se convertendo para a graça. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, então o conhecimento que eles obtiveram antes de Jesus vir, não era verdade, era mentira, era escravidão. Versículo 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Prestes, algo rápido, algo que já estava para acontecer. E que juízo e fogo seria esse? Foi o juízo que veio no ano 70, quando Deus julgou Israel. Por isso que eu não acredito que essa epístola de Hebreus foi escrita depois da metade do ano 66. Eu acredito que ela foi escrita por volta do ano 65, começo do ano 66.
depois do meado de 66, eu não acredito, porque foi quando começou a ocorrer o dia do Senhor em Jerusalém, a vinda do Filho do Homem, que veio no ano 70. Mas antes disso, o general Tito cercou Jerusalém, houve guerras contra outros povos antes da invasão do templo, teve outros conflitos. Ele estava falando assim: pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então já estava ali, 4, 5 anos, 3 anos e meio, já estava para vir o juízo. E qual juízo? Viria com fogo, fumaça e enxofre, o qual ocorreu na vinda do Filho do Homem como juiz. Versículo 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha como o diabo, que era a lei de Moisés, escravizava as pessoas. Você vivia de uma forma debaixo de chicote, debaixo de algemas, debaixo de escravidão, debaixo de medo e debaixo de morte. Se você não tinha um livre-arbítrio. Antes de Jesus vir e tirar o pecado do mundo, que era a lei de Moisés, não tinha misericórdia, não tinha compaixão. Você não tinha liberdade, você não tinha livre-arbítrio. Se 2 ou 3 testemunhas ouvissem você negando a lei de Moisés, deveria ser morto, porque estava negando as leis de Moisés. Bastava 2 ou 3 testemunhas falar que você estava negando o legalismo. Versículo 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Deixa eu colocar aqui na Bíblia Viva, esse versículo, o tema está nesse versículo. Imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que espezinharam o Filho de Deus e trataram seu sangue purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e ultrajaram o Espírito Santo, que traz a misericórdia de Deus ao seu povo. Na NVI, quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Aqui está a resposta, o porquê que esses lugares chamados igrejas estão fechados. Aqui está o motivo, o porquê a humanidade vem séculos e séculos a fio, sofrendo castigo, porque vem nesse tempo todo menosprezando o Espírito da graça, profanando o sangue que verteu daquela cruz. Aí você diz, mas como é que pode profanar? Como é que pode pisar no sangue de Jesus? Simples. Quando pratica qualquer obra da cruz para trás, qualquer obra da lei de Moisés que é praticada, assim ocorre a profanação. Assim ocorre o pisar o sangue que desceu da cruz. É muito sério. É muito sério. As pessoas não conseguem reinar em vida, porque as pessoas têm na mente que elas aprenderam da religião que só podem reinar em vida quando morrer e for para o céu. Mas o reinar em vida, Paulo disse que aqueles que seguirem e confiar no Cristo ressuscitado reinarão ainda em vida. O que é o reino de Deus? Paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Mas para que a pessoa entre no reino de Deus, ela não pode pisar no sangue de Jesus. Ela não pode menosprezar o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. Não pode. Qualquer ato que se pratica da lei de Moisés, você está pisando no sangue de Jesus. Não, mas eu batizo porque Jesus batizou. Não, Jesus não batizou. Jesus cumpriu a lei da purificação, porque ele veio para cumprir a lei. E como cordeiro, ele deveria ser lavado até as suas entranhas. Por isso que ele foi lavado no Rio Jordão. Se o batismo fosse importante, batismo nas águas, Paulo, em suas 13 epístolas, e o escritor de Hebreus, deveria
daria destaque a isso, a lavar as pessoas. Mas Paulo fala que batizou um, dois e a família de outro, e se batizou mais ninguém, ele nem lembra. Por quê? Porque o batismo, Paulo, pela revelação, entendeu que o batismo foi na morte da cruz. Todos foram batizados. Se você apresenta uma criança em um local chamado igreja, porque a igreja são vidas, onde você está apresentando é um templo feito por homens, você pisa, você profana, você menospreza o sangue da cruz, o sangue de Jesus. Então, imagine quanto mais severo, se bastava 2 ou 3 testemunhas ver alguém negando a lei de Moisés, morria. Então, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Por isso que dentro desses locais, que eles chamam de igreja, traições, doenças, perturbação de espírito, há essas manifestações, porque ali está nesses lugares o espírito de engano, de erro, da mentira, porque eles têm profanado, eles têm menosprezado o sacrifício da cruz, buscando se justificarem, buscando justificativas no velho pacto, na lei de Moisés. Com isso faz o quê? Colhem maldições. Com isso colhem o quê? Castigo severo de Deus. Se coloque, mentalize você no lugar de Deus. Apenas uma figura de linguagem. Se coloque no lugar dele, você pega o seu único filho, ele vem, você vê seu filho sendo judiado, humilhado, pisado, durante 33 anos, você vendo sem poder fazer nada, porque ali foi a sua palavra. E depois de tudo isso, você fez para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por muitos. E você vê esses muitos virando as costas para o sacrifício que o seu Filho fez. Voltando às práticas da maldição novamente. Voltando às práticas da mentira, do engano, da escravidão novamente. Você não vai ficar contente. Assim é Deus. Assim é Deus. E Deus é tão misericordioso que ele, por um estralo, ele poderia acabar com tudo, mas ele não acaba. Porque ele fez essa terra, a terra foi criada para quê? Para que os seus filhos, os seus eleitos, que são os revestidos de carne, porque o Filho de Deus é espírito, não carne, ele revestiu, ele deu carne para os filhos viverem nesta vida. Mas devido à desobediência, à profanação, o menosprezo, seus filhos que eram para ter uma vida abençoada em todos os sentidos, fica por aí tropeçando, fica por aí sendo espizinhado, fica aí sendo igual uma pulga, você vai matar uma pulga. Assim estão os filhos de Deus nesse mundo. Por quê? Tudo por causa desse versículo aqui. Porque está debaixo de um castigo severo. Amém? Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja bem, se a pessoa pronta, ela cai na mão de um juiz, fica preso 5, 6, 10, 20 anos. Mas terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque enquanto não se conserta, vive uma vida toda de disciplina, tem uma vida toda de percas e desacertos. Por quê? Está debaixo de um terrível castigo por profanar, por menosprezar. Então, amigo, meu amado, eu não vou te dar conselho, porque se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Assim tem a história. Abra seu olho, veja se você não está profanando, não está menosprezando, veja se você não está pisando no sangue de Jesus. Analise, você é inteligente, saiba todas as obras, da cruz para trás, da cruz para trás. Quem faz, pisa, profana e menospreza o sangue de Cristo. Já falei de várias, mas põe a mão na sua consciência. Vê se o lugar que você está indo, vê se o seu mestre, o seu pregador, não está incorrendo nesse castigo.
Veja se ele não está sendo merecedor deste castigo. Então, abra sua Bíblia, medite nesse versículo e saia debaixo da disciplina. Comece a reinar em vida, comece a reinar no reino de Deus. Vou ler pela última vez hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Amém? Graça e paz. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosquiados, enganados e roubados pelo sistema religioso. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.